Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje vamos dar início à unidade 3 do livro de matemática que está na página 152. Temos geometria, frações e medidas de tempo. Hoje nós vamos começar com a parte de sólidos geométricos e figuras planas que está na página 154, tá bom? Então, temos aí sólidos geométricos. Muitas construções e objetos que vemos no nosso dia a dia lembram figuras geométricas. Veja a seguir alguns exemplos. Então, nós temos aí a caixa de presente, a pirâmide, um monumento, a lata de alumínio, ou seja, essas construções ou objetos lembram figuras geométricas, tá bom? E aí, nós vamos observar que essas figuras geométricas, elas se classificam como sólidos geométricos, tá bom? O que são sólidos geométricos? São figuras tridimensionais que possuem largura, comprimento e altura, tá? Então, os sólidos geométricos são figuras tridimensionais que possuem 3 dimensões. São elas, largura, altura e comprimento, tá bom? Esses sólidos geométricos, eles podem ser classificados como poliedros ou corpos redondos, tá bom? Qual a principal diferença entre os poliedros e os corpos redondos? A principal diferença é que os poliedros, eles são formados apenas por superfícies planas, ou seja, todas as suas superfícies são planas. Os corpos redondos não. Os corpos redondos, eles podem ter apenas superfícies planas eles podem possuir apenas superfícies arredondadas ou ainda eles podem ser formados por superfície plana e superfície arredondada, tá bom? Então, agora observe abaixo a representação de algumas figuras geométricas. Essas figuras também são chamadas de sólidos. Algumas têm todas as partes das superfícies planas e outras não. Chamamos de poliedros os sólidos geométricos cuja superfície é formada apenas por partes planas. E chamamos de corpos redondos os sólidos que têm partes arredondadas ou toda a superfície arredondada. Então, os poliedros são formados apenas por partes planas e os corpos redondos podem ser formados por parte plana e parte arredondada. E também eles podem possuir toda a sua superfície arredondada, tá bom? Alguns exemplos de poliedros que eu coloquei aqui para vocês são o cubo, tá bom? Onde para uma figura ser considerada cubo, ela tem que possuir todas as suas faces quadradas. Isso quer dizer que todas as faces do cubo, elas devem ser iguais. Se não forem iguais, não são consideradas cubo, tá? Temos o bloco retangular, onde para uma figura ser considerada bloco retangular, ela tem que possuir suas faces retangulares, e aí pode ser formada apenas por faces retangulares ou ainda faces retangulares e faces laterais quadradas, tá bom? Temos a pirâmide. Se você perceber, a pirâmide, diferente do cubo e do bloco retangular, ela possui apenas uma base e um ponto superior que liga todas as suas faces laterais. Então, perceba, o cubo ele possui 2 bases, o bloco retangular também conhecido como paralelepípedo, tá? O bloco retangular. E a pirâmide não, ela possui apenas uma base e um ponto superior que liga todas as suas faces laterais. A pirâmide, ela se classifica de acordo com a quantidade de lados que possui a sua base, tá bom? Então, temos aqui alguns exemplos de poliedro. Eu trouxe para vocês objetos do dia a dia que
lembram aí esses poliedros. No caso do bloco retangular, eu trouxe a caixinha de creme dental, tá bom? Perceba que a caixinha de creme dental, ela possui faces retangulares e se todas esses lados aqui, todas essas arestas forem iguais, aqui também eu terei uma face quadrada, tá bom? Então perceba que eu terei faces retangulares e eu terei faces quadradas, tá bom? No caso do bloco retangular. Trouxe aqui outros exemplos, tá? Olha aqui essa caixinha que eu encontrei. Essa caixinha também lembra um poliedro, porque todas as suas faces são planas, tá bom? Então, todas as suas superfícies são formadas por partes planas, tá bom? Então, temos muitos exemplos no nosso dia a dia que vão lembrar esses sólidos geométricos, tá bom? Aqui temos também um exemplo de bloco retangular, tá bom? Então, essa é a classificação. E nos corpos redondos, nós temos o cone, o cilindro e a esfera. Perceba que o cone, ele possui uma base e aí toda a sua superfície lateral, ela é arredondada. Alguns exemplos que lembram o cone são a casquinha de sorvete ou o chapéu lá do aniversário, tá? O cilindro, ele possui toda a sua superfície lateral arredondada e ele possui duas bases. Perceba que o cone possui uma base, o cilindro possui duas bases. Alguns exemplos que lembram o cilindro, ó. Um depósito, tá? Encontrei um depósito aqui que lembra um cilindro. Perceba que toda a sua face lateral é arredondada e ele possui duas bases, tá bom? Então, todas as superfícies laterais que são arredondadas e que possuem duas bases são classificadas cilindro. E temos também, como corpos redondos, a esfera. A esfera, ela possui toda a sua superfície arredondada. Alguns exemplos de esfera, a bola de futebol, tá? Aqui eu trouxe uma laranja, por exemplo, para exemplificar. A laranja possui toda a sua superfície arredondada, então ela pode também lembrar uma esfera, tá? Então era isso que eu tinha programado para a nossa aula de hoje. Então falamos sobre sólidos geométricos, que são figuras tridimensionais, porque possuem 3 dimensões. E esses sólidos geométricos, eles se classificam como poliedros e corpos redondos. Gente, você precisa compreender que os poliedros e os corpos redondos, todos são sólidos geométricos, tá? O cubo, o bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro, esfera, todos são classificados como sólidos geométricos. Só que aí eles possuem algumas distinções no caso das suas faces serem arredondadas ou planas. Se todas as faces forem planas, eles são considerados poliedros. Se possuírem faces arredondadas, eles serão classificados como corpos redondos, tá bom? Então, espero ter ajudado. Obrigada pela presença. Beijos e até a próxima aula.